Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, quero te enviar um grande abraço, desejar um ótimo dia e desejar também que a palavra que vamos meditar hoje seja uma palavra para aquecer o nosso coração, para abrir os nossos olhos e para nos conduzir em completa alegria na caminhada com o nosso Mestre Jesus. Mestre e Senhor. Mestre, porque nos ensina sempre, e Senhor, porque nós decidimos caminhar com Ele em estado de discipulado. Ele é o nosso mestre, nós somos os seus discípulos e desejamos, sim, não só conhecer, como viver como Ele viveu. Não só conhecer profundamente tudo sobre Ele, mas também viver como Ele viveu, e deixar também marcas ao longo da nossa caminhada, por essa escolha que temos de caminhar com Jesus. A nossa meditação hoje está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, um texto muito conhecido e que fala ao meu coração hoje de forma particular, que eu vou já explanar. Diz assim o texto, a partir do versículo 13: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu fiz questão de ler todo o texto
para que a gente possa sentir imaginariamente todo esse trajeto, essa companhia inesperada que chega ali na vida daqueles dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Havia uma boa distância, essa distância estava sendo percorrida a pé, e enquanto eles estavam ali, completamente imersos na tristeza, na dúvida, na dor da solidão e do luto da morte de Jesus, e também desse momento da perseguição, eles então, no caminho, eles encontram esse viajante que vai interagindo com eles diante de todo o exposto que eles mesmos já estavam conversando. Quando nós vamos acompanhar essa trajetória rumo a Emaús, saídos de Jerusalém, e que esse visitante acompanha esses dois discípulos que estão abatidos, estão desanimados, estão tristes, e eles vão conversando sobre os últimos acontecimentos. E Jesus, então, pergunta para eles o que é que está acontecendo, e o versículo 18 ele vai dizer: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Creio que aqui nós temos uma essência sobre a vida de Jesus, sobre quem era Jesus, a pessoa de Jesus. Varão, profeta, poderoso em obras e palavras, não somente diante de Deus, mas também contando aí com toda a popularidade e todo o testemunho público que Jesus deixou marcado durante a sua trajetória em todo Israel, onde ele chegou. Eu não sei como é que está seu dia hoje, mas eu queria desafiar você e eu para que nós lembrássemos quem é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o poderoso de Israel, o homem que deixou milagres realizados, testemunhos poderosos, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E aqui nós temos uma descrição perfeita de quem é Jesus e de como ele é capaz de mudar completamente a história de uma pessoa, não só mudando, curando, transformando, restaurando, mas também ressuscitando. E eu já caminho aqui para a conclusão, quando ele vai dizer no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já esse é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Jesus então os repreende, dizendo, versículo 25, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E nós temos aqui então, eles já foram descrevendo que tinha testemunho público das mulheres, tinha testemunho público dos anjos, e eles ainda estavam sem crer. Talvez você esteja hoje também sem crer, mas eu queria desafiar você a abrir o seu coração, lembrando que Jesus ele é poderoso em obras, e não somente isso, mas diante de Deus e dos homens deixou uma história registrada que vale a pena não só meditarmos, mas adotarmos como um estilo de vida para nós, e de podermos entregar completamente a nossa vida a Ele como Senhor, como Salvador, como Restaurador e como Deus Emanuel, que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada diária. Essa é, pois, a reflexão diária, é a nossa reflexão de hoje, e como os discípulos ficaram tão felizes que eles voltaram para Jerusalém e testemunharam desse grande feito, desse grande milagre, desse grande feito de Deus, nós também possamos lembrar, viver e testemunhar o mundo. Que Deus nos abençoe. Receba então um grande abraço da pastora Betinha. Eu te envio esse abraço nesse momento. Amém.